Abriremos um espaço solene nesta sessão ordinária para que possamos reverenciar a passagem dos 30 anos de criação do processo de votação eletrônica no Brasil, conforme requerimento número 95 de 2019, aprovado por unanimidade pelo este plenário. Agradecemos a presença das autoridades, tanto civis, eclesiásticas, militares, que se fazem aqui presentes, os convidados e daqueles que participaram neste projeto de criação da urna eletrônica. Para este intuito, convidamos a senhora vereadora Ana Helena Bos e o vereador Marcos Deichmann para conduzir até a mesa dos trabalhos o desembargador Carlos Prudêncio. Ele senta aqui. Convido o vereador Gerson Luiz Morelli, primeiro secretário, para assumir a direção dos trabalhos, uma vez que esta presidência fará uso da palavra em nome do Poder Legislativo. Passa a palavra ao vereador José Zancanaro, que irá se manifestar em nome do Poder Legislativo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no último dia 15 de novembro, completaram-se 30 anos da criação do voto eletrônico no Brasil. Naquele ano de 1989, durante a primeira eleição direta de um presidente da República, pós-regime militar, na 90ª sessão eleitoral, situada no antigo Fórum da Comarca, no bairro Jardim Maluche, votaram 373 pessoas e, exatamente às 17 horas, o então juiz Carlos Prudêncio apertava um comando do computador e 30 segundos depois exibia os resultados eleitorais. Estava testado e aprovado o voto eletrônico no Brasil. Esta sessão homenageia o Dr. Carlos Prudêncio por este grande feito. Somos os pioneiros nesta área, como também Brusque é pioneiro em tantas outras coisas, berço da fiação e assim por diante, vovô do futebol catarinense, né? E da urna eletrônica também não deixa por menos. Podemos nos orgulhar de sermos o povo que contribuiu para a democracia digital no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Desde a década de 1970, o juiz Carlos Prudêncio não se conformava com tanta demora na divulgação dos resultados dos pleitos eleitorais. Havia situações que levavam até 15 dias para se saber os resultados, com margem
para muitas interpretações. A partir de 1978, ele começava a agilizar a contagem de votos, virando noites em claro para ser um dos primeiros do país a fornecer os resultados eleitorais. Inconformado com a demora, Prudêncio resolveu inovar. Mesmo contra os interesses de grupos políticos da época, regionais, começava a apuração à meia-noite e 1 minuto do dia seguinte, para não ferir a lei eleitoral, e ao amanhecer, a totalização estava pronta. Como eu disse, virava a noite, fazendo a contagem, e no amanhecer os eleitores já sabiam os resultados. Nesta época, não havia computadores e tudo era feito manualmente. Porém, só 10 anos depois, atuando em Brusque, é que definitivamente surgiu a oportunidade de usar as novas tecnologias em favor do processo eleitoral. Tudo era ainda muito difícil, pois os computadores eram uma raridade. Havia meia dúzia deles espalhados pelas principais empresas da cidade. Era quase uma utopia pensar no uso eleitoral através dessas máquinas. O grande objetivo do então juiz era acabar com a papelada e a verdadeira loucura que era a recepção e a contagem dos votos, sem falar nas possibilidades de fraudes que a forma antiga de escrutínio possibilitava. Seu principal parceiro nos estudos foi Roberto Prudêncio, proprietário da Alcance Informática de Blumenau. Passaram cerca de 1 ano empenhados em desenvolver um programa de computador, testado em 1987. Como o projeto demandava muitos recursos e o fórum não os tinha, Prudêncio resolveu ir em busca de apoio no Tribunal Regional Eleitoral. E lá recebeu diversos nãos. Assim, como em muitas portas que bateu, em busca de ajuda técnica para viabilizar a sua proposta. Em 1987, numa sala do Fórum da Comarca de Brusque, Prudêncio quebrava a cabeça em busca de uma máquina de votar, sem que isso custasse recursos da justiça, já que eles não existiam. Ele lembra que nesta época contamos com o apoio de muita gente de Brusque. Uma dessas pessoas era Jorge Zimmermann, da Ceprodai Informática, empresa pioneira no ramo de informática em Brusque, cujo desafio era transformar a cédula de votação em papel em impulsos eletrônicos. E o Jorge e sua equipe foram grandes colaboradores. Em 1988, a ideia estava adaptada ao computador e o programa pronto. Era hora de começar os testes. Naquele ano foram convidadas todas as entidades organizadas da nossa cidade. Em junho de 1988, começaram os testes em todos, e todos ficaram maravilhados com o que viu. A pessoa votava no terminal de computador e depois votava numa cédula normal da época. Ao final,
fazia-se a apuração dos votos do computador e da urna, e fechava tudo direitinho. Enfim, tudo estava pronto para ser posto em prática nas eleições de 1988. Mas a pretensão recebeu um sinal negativo do presidente do TRE. Diante desta negativa, Prudêncio e sua equipe de entusiastas não se abateram e continuaram a aprimorar o projeto. Um ano depois, em 1989, novamente teriam eleições e nelas a oportunidade definitiva se apresentaria para que o Brasil inteiro pudesse conhecer a revolução que se iniciava na pequena cidade de Brusque. No primeiro turno, realizado em 15 de novembro de 1989, os 372 eleitores da 90ª zona eleitoral da comarca de Brusque se tornam os primeiros do Brasil a votar em um computador. O fato inédito logo ganhou as manchetes dos jornais do Estado, do Brasil. O Diário Catarinense, no dia 16 de novembro daquele ano, anunciava que os eleitores tiveram ontem a oportunidade de participar de uma experiência nas próximas eleições. Uma experiência inédita que estava ocorrendo no Brasil e em Brusque. Votar através do computador. O Jornal de Santa Catarina, também no dia 16, noticiava o feito, ressaltando que os resultados foram obtidos em apenas 5 segundos, dispensando os trabalhos de uma junta apuradora. Outras manchetes ecoaram pelo país afora, alardeando que o voto por computador foi usado pela primeira vez. Computador é surpresa em Brusque. Eleitores aprovam votação por computador. Informatização. Experiência bem-sucedida. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro trouxe em sua manchete: Brusque fez com sucesso experiência pioneira de apuração computadorizada, enfatizando que tal experiência, sem precedentes na história das eleições no país, somente foi possível graças ao esforço e dedicação do juiz Carlos Prudêncio. Com a autorização do TRE de Santa Catarina, tendo em vista que na legislação eleitoral não existe dispositivo referente à votação eletrônica. O sucesso da votação no primeiro turno daquelas eleições trouxe para Brusque uma legião de jornalistas e autoridades para acompanhar o processo no segundo turno. O Jornal de Santa Catarina ressaltou o aumento de mais de uma sessão eleitoral e o sucesso da votação. Agora, já eram 790 eleitores, das sessões 84 e 90. O mesmo periódico, do dia 18 de dezembro, anunciava que, em uma experiência inédita, as empresas de informática, Alcance e Cibertron proporcionaram a primeira votação computadorizada do país. Em nível nacional, a Folha de São Paulo
em manchete de capa, com uma destacada foto de pessoas votando no computador, divulgava: computador agiliza a votação em Brusque. Ao final de longa reportagem, a Folha ressaltava: a apuração dos votos da 5ª Zona Eleitoral, que engloba os municípios de Brusque, Botuverá e Guabiruba, terminou às 18h54. Um dos grandes cronistas da imprensa brusquense, Ciro Gevaert, afirmou que nunca se viu tantos jornalistas reunidos numa pequena cidade como a nossa. O mesmo Ciro comentava os espaços concedidos pelas redes de televisão do país ao invento local. Por isso, e muito mais, Brusque foi o destaque nas grandes televisões, como exemplo de eficiência. O então ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Francisco Rezec, agendou visita a Brusque com todo o seu staff para conhecer o processo, pretendendo, segundo matéria do Correio Brasiliense, ver o voto eletrônico implantado em todo o país. Vieram as eleições de 1990 e, com ela, Brusque se preparou para receber o ministro Sidney Sanches, a mais alta autoridade da Justiça Eleitoral. Para surpresa, a cidade recebeu 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 12 do Supremo Tribunal Federal, que vieram conhecer o processo de informatização. Da visita ganhou Brusque a aprovação do TSE ao sistema de votação. Sidney Sanches presidiu a eleição a partir de Brusque. Foi também a primeira vez que isto aconteceu na história de nossa cidade. No segundo turno das eleições de 1990, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acompanhou de perto Brusque. E daquele momento em diante, todo esforço foi feito para implantar no país o mesmo sistema. O voto eletrônico foi implantado de forma gradativa em todo o país, deixando de ser uma inovação de Brusque, passando a ser do Brasil. O criador do voto eletrônico foi levado ao posto de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mesmo depois de ver seu invento implantado em nível nacional e sendo cortejado por diversos países do mundo, Prudêncio não parou de sonhar com novas revoluções no ato de votar. Prudêncio previu também, lá nos idos de 1989, o voto em trânsito universal, fazendo com que, em qualquer parte do mundo que o eleitor estiver, vai conseguir contato com um computador e poderá votar, pois todo o sistema eleitoral estará interligado. Passados 30 anos, faltam ainda algumas partes do projeto, criado em Brusque, evidentemente, para serem postas em prática. Talvez a principal delas seja a da materialização do voto, uma reivindicação nacional para que se tenha maior lisura no processo eleitoral e que já foi testada
e aprovada em Brusque no início da década de 1990. A riqueza desta epopeia, que tudo começou sem recursos orçamentários, sem recursos públicos, foi, na verdade, no braço, no altruísmo, no sonho de um líder que se dispôs ao desafio. Meu muito obrigado. Devolvo a presidência ao senhor vereador José Zancanaro. Solicito à imprensa que coloque o vídeo. A democracia e o voto surgiram em Atenas, na Grécia, em meados do século V a.C. No Brasil, a primeira experiência de voto aconteceu em 1532, quando os moradores da capitania de São Vicente, São Paulo, elegeram um conselho municipal. De lá para cá, o voto se popularizou e, ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando, junto com a democracia no país. Mesmo depois da criação da Justiça Eleitoral em 1932, o sistema eleitoral era muito lento e vulnerável a fraudes. Na década de 1980, levava-se até 15 dias para se saber os resultados de uma eleição, dando margem para muitos questionamentos. O advento dos computadores e a revolução nas comunicações na década de 1980 pressionaram por mudanças no sistema democrático e no aperfeiçoamento no sistema de votação. Nesse contexto, surge em Brusque, Santa Catarina, um invento que transformaria para sempre a forma de votar e apurar os resultados das eleições. O então juiz de direito de Brusque, Dr. Carlos Prudêncio, criou e concretizou em 15 de novembro de 1989 o voto eletrônico. Em 15 de novembro de 1989, nós concretizamos a invenção do voto eletrônico em Brusque. Inclusive, nós contamos com a participação ativa de toda a comunidade e também de todas as instituições dos municípios de Brusque, Botuverá e Guabiruba, que compõem a comarca de Brusque. Naquele 15 de novembro de 1989, o Brasil inteiro estava de olho em Brusque. Era a primeira experiência de votação eletrônica no país. Na 90ª sessão eleitoral instalada no antigo fórum do município, votaram 373 pessoas e exatamente às 17 horas, o criador do voto eletrônico, Dr. Carlos Prudêncio, apertou um comando do computador e 12 segundos depois, os resultados eleitorais daquela urna já eram conhecidos. Estava testado e aprovado o voto eletrônico no Brasil. Aquele 15 de novembro de 1989 foi um dia histórico para todos nós brusquenses, para os brasileiros e para o mundo inteiro. Nós conseguimos comprovar que era possível a execução daquele nosso projeto. Em 27 de setembro de 1990, 17 ministros dos tribunais superiores vieram a Brusque conhecer o sistema de votação eletrônico. Daquele dia em diante, convencidos da viabilidade do projeto, o Brasil abraçou o voto eletrônico e no ano de 2000 implantou-o em todo o país. Naquele ano, o ministro Sidney Sanches, presidente do TSE, veio a Brusque e daqui presidiu uma eleição a nível nacional. Dessa forma,
o presidente do TSE reconheceu Brusque como o berço do voto eletrônico. Ao longo dos anos, o TSE colocou em prática apenas uma parte do projeto de voto eletrônico criado em Brusque. Porém, algumas das mais importantes inovações para a lisura das eleições, até os dias atuais, ainda não foram implementadas. A principal reivindicação da sociedade brasileira é a implantação do voto impresso, para que se possa fazer auditoria nas urnas. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, tem afirmado que eleições sem voto impresso é fraude. O eleitor perfurava os números ali, escolhi. Depois de perfurar ele levava na máquina. A máquina captava eletronicamente. Tá? E devolvia, a máquina devolvia a cédula para o eleitor na mesma hora, fração de segundo. E o eleitor pegava a cédula e colocava na urna de lona para fazer uma auditoria. Brusque, berço do voto eletrônico no Brasil. Conheça a história completa desta grande invenção no documentário RC, em março, no portal rc.am.br. Convido o Dr. Carlos Prudêncio para receber das mãos desta presidência a comenda do mérito legislativo em homenagem à passagem dos 30 anos de criação do voto eletrônico no país. E aqui também tem resposta, como lembrança. O tecido dele parece que é couro. Não vai dar, não. Vou deixar um desses. É muito duro, firme. Não fura. É difícil tirar. Muito obrigado. Não queria espetar ele, não. Neste momento, concedemos a palavra ao homenageado, Dr. Carlos Prudêncio, para as suas manifestações. O senhor deseja falar daqui ou da tribuna? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras autoridades, por primeiro, senhor presidente, eu gostaria de que esse diploma não fosse só para mim, mas que fosse estendida essa homenagem a todos aqueles que estiveram comigo para podermos implantar e executar no Brasil a primeira eleição eletrônica de todo o mundo, transformando assim Brusque no berço do voto eletrônico. E, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou tendo uma satisfação imensa em ter visto
ao início, com vários deles eu falei, e agora estou vendo mais ainda, esses personagens que estiveram comigo. Eu não vou citar nomes, cada um sabe de si. O meu pessoal do fórum está aqui. Depois nós estaremos brindando, nos falando, como nós nos falamos durante 1983, quando aqui cheguei em Brusque, 84, 85, 86, 87, e sempre aperfeiçoando uma eleição. Sonho que eu persigo desde o primeiro dia em que fui juiz eleitoral, desde o início da minha carreira. Essas pessoas, senhor presidente, estão aqui como os meus funcionários da época e que todos eles estiveram ao meu lado. Vejo também na plateia as pessoas que ajudaram a vir testar os projetos. Eram convidados, não vou dizer nomes, mas todos aqui sabem de que vinham ao fórum ali no Jardim Maluche durante os anos de 87, 8, 9, para virem testar o chamado voto eletrônico na urna eletrônica. Então, foram abnegados. E vejo não só essas pessoas, mas vejo filhos de amigos nossos que na época lá estiveram. São personagens históricos, porque fizeram parte de um sonho que se tornou realidade no mundo inteiro. E, está entendendo, essa máquina de votar, ela foi resgatada há uns 20 e tantos anos, durante um evento internacional de informática. Na época, recebi convite para participar dessa feira de informática internacional e não que eu não quisesse aceitar o convite, iria, mas para sair do tribunal, para ir para um outro país, realmente era bem complicado por causa das sessões onde eu presidente. E eles tiveram que revelar antes de eu ir. Doutor Prudêncio, o senhor é obrigado a ir, porque nós estivemos em Brusque, Santa Catarina, e lá resgatamos, fomos à procura da primeira urna eletrônica, e que era, na época, um computador. Revisamos a máquina, ela está em funcionamento, e ela vai estar na entrada desse evento internacional, e lá estava, e encimando a primeira urna eletrônica do mundo. E eles doaram aquela máquina para mim. Hoje ela está aqui exposta. Ela está dentro de um móvel, faz parte de um móvel na minha residência, num local nobre, com essa cúpula, essa mesma cúpula, integrando o móvel, e pela primeira vez ela saiu da residência para ser exposta ao público. E local nenhum melhor existe do que a casa do próprio povo, representado por vossas excelências. Ela é digna de estar aqui presente, estar exposta, para que as pessoas vejam
aquilo que foi a primeira urna. Ela é a primeira. Ainda hoje, com um dos meus amigos, ele dizendo, e participou, aqui vários participaram da cédula de papel, depois o somatório só por computador, e por último, então, o voto eletrônico nessa máquina. A segunda máquina de votar, para a chamada urna eletrônica, ela também é cria nossa, bem pequena, menor do que existe hoje, muito mais completa do que existe hoje. Isso vamos recuar no tempo, 30 anos aproximadamente, porque foi em 1990, a terceira eleição, as duas de 89, 90, 92, o plebiscito de 93 e a eleição de 94, até ela ir para o Brasil quase que todo, até o ano 2000, quando foi para todos os estados e todos os eleitores. Essa máquina pequena, e o presidente se referiu, numa homenagem belíssima que fez aqui, nesse vídeo surpresa, foi resgatar alguma coisa do nosso projeto, que seria e será a materialização do voto. O que é a materialização do voto? É o voto eletrônico impresso. E foi dito ali, eu, eleitor, eu estarei votando eletronicamente, estou recebendo a minha cédula de volta, eletrônica, e estou depositando-a naquilo que já é muito antigo, que vários jovens aqui nem nunca viram, que é a chamada urna de lona. Mas vai ter que existir. Se querem, ela já existe. Então, Brusque é pioneira em tudo aquilo que se pode imaginar para os próximos 50, 100 anos. Por quê? Porque tudo nós fizemos aqui em Brusque. O projeto de 1988, ele previa, e já fizemos aqui em Brusque, a interligação de todo o sistema de votação, de todas as sessões, para que em fração de segundo, Brusque, vamos dar como exemplo Guabiruba, exemplo Botuverá, frações de segundos, nós já teríamos todos os eleitos, isso nós já fizemos aqui em Brusque, já aplicamos isso aqui em Brusque. É só levar. O governo federal quer, o TSE quer, levem, o projeto é nosso, é de Brusque, vai dar uma honraria para nós. No aproveitamento do voto do eleitor em trânsito, destacado pelo presidente, já naquela época, vão votar 30 anos, o eleitor poderia votar de qualquer parte do mundo, bastava ter um computador à disposição. Ou seja, não haveria mais o chamado voto em trânsito, né, que nós, da área jurídica, sabemos que não existe voto em trânsito. É o aproveitamento do voto do eleitor que está em trânsito, né? No aproveitamento das atuais urnas para incorporações das novas tecnologias, na substituição do título pelo Smart Card. Hoje, se apresenta aqui talvez o senhor mais idoso de nós todos aqui, que está aqui na plateia, seu Eduardo Pereira. Ele trouxe 2 títulos eletrônicos de votação que não existem ainda hoje. 1992. O dele e o da esposa dele. Os eleitores em Brusque já tiveram título de eleitor eletrônico, onde se dispensava, e dispensamos,
presidente de mesa, secretário, tudo. Os aqui do fórum, todas aquelas experiências, os antigos, todos sabem disso aí. Mas não se implantou ainda dentro do Brasil. Na criação de polos de votação em substituição às tradicionais sessões, nós já abolimos as sessões eleitorais aqui em Brusque. Nós substituímos as sessões em agrupamentos e chamávamos de polos de votação. E em Brusque só tínhamos 5 polos, Guabiruba tinha 2, 3 polos e Botuverá tinham 2 polos de votação e não tinha mais presidente, era um técnico para comandar a parte técnica de várias sessões, vários computadores num único local. Na aplicação do reconhecimento biométrico, é cria nossa também aqui de Brusque. Aplicamos em 2001. Eu, depois, presidente do TRE de Santa Catarina, apliquei, e com os candidatos daqui de Brusque, candidatos de Guabiruba, candidatos de Botuverá e candidatos da capital. Já temos, é nosso. E hoje dizem que foi uma novidade. Não é novidade para nós, não é. Na utilização da tecnologia de propagação de dados, na substituição das futuras urnas eletrônicas pelos computadores, nós não precisamos, há anos, nós não precisamos dessas máquinas, são caras. Nós vamos usar os nossos próprios computadores, os da nossa residência, os dos nossos serviços, os nossos relógios que têm computadores de qualquer parte do mundo. Não precisamos mais estar gastando. Mas brasileiro gosta, não brasileiro. O poder público gosta de gastar. Na utilização da comunicação via satélite, já usamos aqui em 1990 para interligação das sessões eletrônicas. A Embratel me deu um canal exclusivo, o pessoal do fórum que está aqui sabe disso. E, por último, então, a diminuição dos gastos públicos e a consequente redução do pessoal que trabalha numa eleição. Estaríamos trabalhando com apenas 5% do que nós utilizamos desse aparato de pessoas. Mas somos poder público. Senhor presidente, nós estamos hoje aqui. Por quê? Por uma feliz iniciativa de Vossa Excelência e de Vossas Excelências, senhores vereadores, somos nós todos, os brusquenses, guabirubenses e os botuveraenses, personagens históricos da invenção da urna eletrônica pioneira no mundo. É um momento muito especial para nós todos, pois os criadores, nós todos criadores, os da plateia, alguns dos vereadores, e os vereadores sabem a quem eu quero me dirigir. Então, todos nós, criadores, estamos diante da nossa criatura, que é a primeira urna eletrônica do mundo, aquela que ali se encontra. É uma peça histórica, está sendo exposto, como eu disse, na Casa do Povo, o local mais sagrado que existe. E, justamente, quando eu cheguei, eu fui até me deparar, quem que está naquela foto atrás da urna eletrônica? É o meu filho, Roberto Pedro Prudécio. Uma coincidência, para mim, podem ter certeza, extremamente agradável. Raríssimo momento em que o invento pode ser homenageado por todos os que, de forma direta e indireta, tiveram alguma participação na concretização desse sonho que completa 30 anos.
olho para frente e vejo muitos colaboradores ou os seus filhos, como eu disse no começo, ou até mesmo neto, como eu vi aqui um deles, que acreditaram naquele meu projeto. O sonho que se tornou realidade e fez de Brusque o berço do voto eletrônico, aqui proclamado pela primeira vez pelo presidente do TSE e de público. O vereador Ivan Martins se lembra disso aí. O vereador Ivo Mário Visconti, que está aqui presente, se lembra disso aí. Em 1996, aliás, em 1990, ele esteve aqui em Brusque e, como disse o presidente, presidiu a nível nacional uma eleição em todos os graus para vir aprovar e declarou de público, está entendendo, que isso aqui é o futuro, declarou o berço do voto eletrônico. Brusque. 1996, os mesmos dois vereadores se lembram, doutor Zancanaro era diretor do colégio. O nosso vereador hoje, e estava aqui também na época, né? O nosso deputado estadual, o nosso vereador Gomes, todos se lembram, 2006, além do pessoal do fórum, o nosso deputado Vicentinho já está me lembrando do nome, já falei no nosso deputado. Ele veio a Brusque, especialmente em setembro de 2006, para declarar Brusque do berço do voto eletrônico. E assim está nos anais do TSE e nos anais aqui desta Câmara, porque foi me dito pelo historiador Celso Dosch, e teria que estar, porque foi uma sessão solene. Isso aqui nos orgulha muito, e nós realmente temos que comemorar, e por isso muito feliz essa sua iniciativa, senhor presidente, demais vereadores, e do seu discurso. Vossa Excelência disse muito mais coisas do que eu estou dizendo. Para nós, essa honra é muito grande, e para mim em especial. Em tempo, nós queremos registrar, que acabamos de receber uma correspondência do Tribunal de Justiça, propriamente do desembargador Carlos Alberto Sivinski, cumprimentando pelo evento, pelo feito de Vossa Excelência, e indicando que está representado neste ato pelo Dr. Raul Vanderlei Ebele, assessor correcional da Corregedoria Geral do Fórum Extrajudicial. Ele descreve no expediente que está impossibilitado de comparecer, porém, ele se manifesta como filho desta brava gente, os agradecimentos e os extensivos a todos aqueles que contribuíram para a construção deste importante legado. São os cumprimentos do desembargador Carlos Sivinski. Ambos, senhor presidente, personagens, ambos, tanto o doutor Raul quanto o desembargador Sivinski, personagens também do voto eletrônico, porque ambos estavam no fórum comigo. A Câmara Municipal, a legítima representante da sociedade brusquense, se congratula e fica muito feliz de oportunizar e, acima de tudo, poder registrar esse momento, porque nos fazer valer que Brusque também é o berço da fiação catarinense, graças à iniciativa do então juiz Dr. Carlos Prudêncio, hoje desembargador. Receba, Dr. Carlos Prudêncio, dos representantes do povo, o abraço fraterno e o reconhecimento deste legado. Antes de encerrarmos, gostaríamos de agradecer a presença de todos
em especial do nosso homenageado, que se fez presente, Dr. Carlos Prudêncio, com sua iniciativa revolucionou o sistema de votação eleitoral no país. Suspendemos a sessão por 2 minutos para os cumprimentos e o registro fotográfico para ficar na história do Poder Legislativo com todos os vereadores, que foi aprovado por unanimidade aqui na mesa diretora.